Sejam muito bem-vindos, é com muita satisfação, muita alegria que eu hoje inicio um novo projeto, que é um projeto de compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências e dos meus pensamentos relacionados a leituras, associadas às questões que eu estudo no dia a dia de comunicação. Então, é uma alegria eu poder compartilhar com vocês que eu vou começar a gravar alguns vídeos e postar esses vídeos com alguns comentários sobre livros que eu tenho lido e que têm feito alguma diferença na minha vida, na minha forma de pensar, na minha forma de buscar um autoconhecimento e autodesenvolvimento. E o primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês é esse, Rápido e Devagar, Há Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Ele é um psicólogo, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, Economia Comportamental. E nesse livro ele traz uma proposta de abordar duas formas básicas de pensar, que é exatamente o que traz no título, que é o rápido e o devagar. Mas o livro não é só sobre o pensamento, ele traz para a gente uma reflexão, uma maneira de enxergar como o nosso cérebro funciona e como isso justifica muito dos nossos comportamentos no dia a dia, como isso influencia nas nossas escolhas, como isso influencia nas nossas crenças, nos nossos comportamentos principalmente. Então esse livro ele é dividido em 5 partes e tem 38 capítulos, e a ideia é que eu passe para vocês aos poucos as informações dos principais capítulos, não necessariamente do 1 ao 38º, mas eu vou seguir uma sequência lógica, até com a ideia de que quem quer conhecer o livro e com o propósito de estimular quem está me assistindo a ler o livro ou ler outros livros também. Reforço aqui que não é a minha intenção substituir a leitura, tá? Essa é apenas a minha visão e a minha interpretação sobre os livros que eu vou compartilhar, mas não necessariamente ela é a única ou ela é a melhor. Então eu estimulo vocês a sempre ler, gostando do que eu falo ou discordando do que eu falo. A leitura na íntegra, na versão do autor, vai trazer para vocês talvez insights mais importantes do que aqueles que eu tive. Os insights que eu tive foram importantes para mim no momento da leitura, mas para vocês talvez sejam outros pontos que eu deixei passar que vão fazer toda a diferença. Então o que esse livro traz? O que ele fala? Qual é o propósito maior desse livro? Esse livro ele é muito sobre julgamento e tomada de decisões. Quais são as formas de funcionamento do nosso cérebro que faz com que a gente julgue e tome decisões no nosso dia a dia. Então ele foca não só na parte de economia, na parte financeira, decisões relacionadas a mercado financeiro ou outras questões, que eu não vou me aprofundar, mas fala também de tomadas de decisões de advogados, de médicos, nossas no dia a dia, questões de relacionamento. Então acho que ele é aplicável para todos os cenários, tá? Então, essa questão do julgamento e tomada de decisões, ele é muito baseado, pelo olhar do livro, nas heurísticas e vieses. O que são heurísticas e vieses? Viés é como se fosse uma tendência, ou seja, aquilo que eu tenho uma tendência a pensar, a agir de acordo com a minha experiência, de acordo com as formas que eu já estou habituado a agir. E a heurística é uma forma de pensamento rápido, que dá para a gente uma possibilidade de agilizar, de tomar decisões, mesmo que essas decisões não sejam as mais assertivas ou até as mais bem pensadas ou talvez as mais inteligentes no momento. Mas é uma forma que todo mundo utiliza de tomar decisões rápidas. Então, para trazer como uma reflexão e um exemplo sobre essa questão de heurísticas e até de vieses, uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Se a gente fosse, para a gente trazer um pouco de prática, se eu fosse perguntar para vocês, quem vocês acreditam que seja o perfil de profissional, as pessoas que mais traem? Traem mesmo no sentido conjugal, que tem casos, relacionamentos extraconjugais, isso independente se é homem ou se é mulher. Mas quais dessas duas classes? Vocês acham que os políticos traem mais ou os físicos traem mais? Qual desses dois vocês acham que tem uma tendência, ou vocês acreditam que sejam mais aptos ou que se entregam mais facilmente a essa questão da traição? Pensem um pouquinho e me digam qual a resposta de vocês. Qual o pensamento que vocês têm a respeito dessas duas classes? Então, quem trai mais? Políticos ou físicos? Eu acredito que a maior parte de vocês, e o autor também acredita, coloca dessa forma, que a maior parte de vocês deve ter pensado que os políticos traem mais. Mas se eu for pensar mais racionalmente a respeito,
por que eu tive esse pensamento ou por que eu tive, né, essa forma de enxergar essa questão. Qual é a estatística que eu usei para pensar que o político trai mais do que um físico ou que um físico trai mais que um político, né? A grande questão aqui é que nós acabamos usando, a maioria de nós usa nesse contexto, uma heurística que a gente chama de heurística da disponibilidade. E o que isso quer dizer? Que quanto mais acessível na minha cabeça, na minha mente, eu tenho uma informação, mais eu acredito que ela é verdade, mesmo que não seja essa a realidade. Então, quando eu pergunto para vocês, quem trai mais? Normalmente a gente vê os casos de políticos, né, que traíram, ou que tem, né, casos aí de presidentes dos Estados Unidos que foram para a mídia, que são vinculados a sites, jornais, então isso vem para a gente com mais facilidade. Em contrapartida, pensar em físicos que são, né, que cometem a traição, isso não vem com muita sede, né, das pessoas para ser vinculado na mídia ou trazer alguma informação que seja mais atrativa, né, para o público que consome essas informações. Então a gente não se baseou necessariamente na estatística. Eu não trouxe aqui a relação de quantos físicos existem, quantos políticos existem, para saber quem tem mais ou quem tem menos. Posso até ter um julgamento aqui, mas a questão então é exatamente essa. Conforme a minha mente me traz com mais facilidade de acesso, né, a informação que políticos eu vejo mais vezes na mídia traindo do que reportagens sobre físicos, isso me traz então essa heurística da disponibilidade que faz o meu cérebro pensar que essa é a resposta correta, mesmo que eu esteja baseado apenas em informações, né, do meu dia a dia. Pessoas que não assistem jornais ou que não vejam isso, talvez não tenham esse mesmo pensamento. Esse livro, então, ele traz baseado até nesse exemplo que a gente acabou de falar, ele traz dois personagens, que é o capítulo 1 da história, que fala os personagens dessa história, que é exatamente o pensamento rápido e o pensamento devagar. Esse pensamento que a gente utilizou agora sobre quem trai mais, ele é o pensamento rápido. É aquele que não é embasado em muita reflexão, em muito raciocínio. Ele é embasado em algumas experiências que nós vivenciamos nos nossos históricos, naquilo que a gente já teve de experiência de vida mesmo. Então, os dois personagens principais que existem nesse livro, ele chama de Sistema 1, que é o pensamento rápido, e Sistema 2, que é o pensamento mais lento, o pensamento mais devagar e mais elaborado. Quando a gente fala em Sistema 1 e Sistema 2, às vezes o que se traz de associação o Sistema 2 é o que a gente chama de pensamento racional, aquilo que traz uma consciência, uma reflexão. E que, diferente do que muitos de vocês acreditam que vão pensar, não é a nossa forma mais comum de pensar. Não é a nossa forma mais habitual de usar, né, o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro. Então, por mais incrível que pareça, o Sistema 1, que é o pensamento rápido, ele é o protagonista dessa história. É aqui, através do Sistema 1, que a gente vai entender muito do que o autor quer passar para a gente da forma de funcionamento do nosso cérebro, das nossas tomadas de decisão. O Sistema 1 ele tem uma influência muito maior, então ele seria, numa categoria de filmagem, se fosse uma história, se fosse transformar essa história em livro, ele seria o ator protagonista, enquanto o Sistema 2, que é o pensamento mais racional, seria o coadjuvante, por mais que eles estejam sempre correlacionados. Então, mais um exemplo para a gente pensar e vocês entenderem um pouco de onde eu quero chegar. Eu vou colocar aqui uma foto para vocês. Então, analisando essa imagem, que está aqui na tela, qual é a percepção que vocês tiveram assim que vocês visualizaram essa foto? Se precisar, dá um pause no vídeo, olha, pensa a respeito do que essa imagem, essa foto, traz para vocês de sensação. Provavelmente, quando vocês bateram o olho na foto, vocês viram que essa mulher da foto é uma mulher de cabelo escuro, né, cabelo preto ou cabelo castanho escuro, que a expressão dessa mulher é uma expressão de raiva, que ela está brava, que ela está nervosa com alguma coisa. E arrisco dizer que alguns até já começaram a pensar a respeito de que ela está prestes a dizer alguma coisa, ou xingar, ou esbravejar, ou que ela está prestes a brigar com alguém. Só numa imagem a gente conseguiu ter informações muito rápidas. Esse é um exemplo do Sistema 1 em funcionamento, o sistema rápido,
que é quando o nosso cérebro começa a dar informações quase que automáticas para a gente. Vocês não pararam para pensar qual é a cor do cabelo, já vem de automático no reconhecimento visual. Vocês não pararam para pensar qual expressão ela está trazendo, já dá uma sensação automática de que essa mulher está brava. A expressão física dela, a expressão facial dela traz a informação de que ela está irritada com alguma coisa. E para quem foi além e pensou sobre que essa mulher pode começar a xingar a qualquer momento, ou que ela está prestes a brigar, falar alto, gritar com alguém, essa também é uma informação que veio associada à expressão. Por que isso acontece? Porque a gente tem já como experiência de vida ver que esse tipo de expressão de linguagem não verbal, linguagem corporal, ele está associado a esse momento. E isso já vem muito intrínseco para a gente. Por isso a gente entende essa linguagem de uma forma muito rápida. E é isso que acontece quando a gente usa o sistema 1, ou seja, o sistema rápido me dá informações que não necessariamente estão verdadeiras, mas que economizam aí tempo e agilizam a forma de pensar. Agora um outro exemplo para vocês usarem o sistema 2. Eu quero que vocês façam a conta ou que vocês me digam quanto é 17 vezes 24. A mensagem ou a resposta, por mais que vocês tenham aí uma possibilidade, a maioria de nós não chega nessa resposta tão fácil. Não é uma pergunta tão direta quanto é 2 mais 2. Para responder essa resposta de quanto é 17 vezes 24, podem pegar aí caneta e papel e fazer essa conta. Se for o caso, pausem o vídeo e façam a conta para vocês verem o quanto vocês vão precisar colocar em funcionamento e toda uma organização neurológica de pegar de preferência façam no papel, caneta e lápis, e não no celular ou calculadora. Mas vocês precisam pegar aí todo um raciocínio, reativar ou ativar todo um conhecimento que vocês têm desde a época de escola, onde a gente aprendeu quando começou a fazer contas, né? E esse, então, é um exemplo do sistema 2. É o sistema que mostra pra gente que a gente está concentrado, que a gente está usando o raciocínio lógico. Esse sistema é o que a gente usa com menos frequência do que a gente acredita. Normalmente, as nossas respostas são respostas mais automáticas e mais rápidas. E por que é importante a gente entender que existem dois sistemas? Primeiro, eu quero deixar claro o seguinte: não é que existam dois sistemas fisiologicamente ou dentro do cérebro ou em partes diferentes do nosso cérebro. Esses sistemas eles são criados, eles são fictícios, baseados aqui na informação do autor e criados para que a gente possa entender melhor. Então nós consideramos eles como personagens exatamente para que isso fique mais claro. Mas não é que exista dentro do meu sistema neurológico um local onde eu armazeno o pensamento rápido e outro local onde eu armazeno o pensamento mais lento, ou seja, sistema 1 e sistema 2. Fisiologicamente ou no funcionamento isso não existe, está tudo ali dentro funcionando simultaneamente. A gente não consegue separar isso de forma tão clara. Porém, para fins didáticos, para a gente entender como funciona, qual a importância de a gente ter um sistema 1 e um sistema 2? Nós já nascemos automaticamente com uma pré-programação, se é que a gente pode falar assim, mas com uma habilidade, talvez fique melhor colocado, de prestar atenção em tudo que está acontecendo ao nosso redor, de ficar atento a todas as coisas que estão acontecendo. Por quê? Isso é um sistema que ajuda a gente a sobreviver, porque a gente tem que estar atento a possíveis riscos, isso desde lá atrás da época das cavernas. Um ruído, um barulho, um mexer de folhas fazia com que os seres humanos mais atentos ou melhor adaptados, que eles conseguissem fugir de riscos e ter uma chance de sobrevida maior. Isso já vem intrínseco no nosso cérebro, porque o cérebro demora muito tempo para se desenvolver nesse nível. E o que acontece? Quando a gente tem essa variação de sistema, pense que a gente utilizasse esse sistema 2, que é mais moroso, do pensamento lento, todo o nosso dia, que tudo que eu fosse fazer, tudo que eu fosse executar, eu tivesse que fazer isso com uma forma muito trabalhosa e demorada. Isso gasta muita energia do cérebro, gasta muita energia do corpo. E o que se defende em algumas teorias é que o sistema 2 é um sistema para poupar energia. Tá? Não que é para poupar, que ele gosta de poupar energia, ele só quer entrar em funcionamento quando é extremamente necessário. E aí vem o sistema 1, que é o pensamento rápido, para poder agilizar o processo. Se toda vez que eu escuto um barulho, eu tenho que parar e pensar, raciocinar a respeito do que ele vai, de onde vem esse barulho,
muito provavelmente eu ia perder muito tempo e eu teria uma resposta muito demorada para poder reagir àquele som ou àquele impacto, e isso me colocaria em risco. Então, o que a gente precisa entender? Que o sistema 1, ele vem para economia de tempo. Ele serve, o pensamento rápido, para agilizar as nossas tomadas de decisão, ele serve para agilizar o nosso raciocínio. Então ele é baseado, ele é frágil, porém ele agiliza, e essa economia de tempo que é o grande ganho que a gente tem. Então eu quero te propor mais uma vez um exercício. Vamos supor que você ouviu uma grande explosão nesse momento. Um barulho muito alto que é muito diferente do seu ambiente natural. Provavelmente o seu cérebro vai te trazer uma informação. Ele vai dizer para você que foi um transformador que estourou ou que foi uma batida de carro perto da sua casa. O cérebro vai te dar uma resposta. O cérebro não te deixa sem respostas. Esse é o funcionamento natural dele. E esse é o sistema 1 funcionando. Esse é o sistema 1 te trazendo a informação de que você teve alguma coisa que você tem que prestar atenção nela. Tá? Já o sistema 2, ele funciona de uma outra forma. Vamos pensar, tentem lembrar, por exemplo, quantas vezes você quase fez um comentário, mas na última hora você não fez porque você pensou, poxa, isso vai ser grosseiro, isso vai ser agressivo, ou eu vou passar um aperto se eu falar dessa forma, ou se eu falar isso. E o quanto isso você conseguiu evitar em cima da hora. Aquilo já estava, como a gente diz, na ponta da língua, mas você acabou não falando. Quando isso acontece, é o seu sistema 2 bloqueando o sistema 1, ou seja, o pensamento devagar bloqueando o pensamento rápido. Você automaticamente quis dizer o que você pensou, mas o seu sistema 2, que pensa mais racionalmente, te deu uma informação e disse, não fala, porque se você falar, você vai ter problemas depois com isso. Eu quero propor para vocês uma outra experiência. Olhem para essa imagem que eu estou colocando aqui na tela. Vejam qual das duas linhas você considera que é maior. Qual das duas linhas é mais extensa, tem maior tamanho? Tá? A primeira linha ou a segunda linha? Se eu te falar que essas duas linhas, elas têm exatamente a mesma medida. Talvez algum de vocês já conheça, essa é uma ilusão já bem divulgada, que é conhecida como ilusão de Miller-Lyer, ou uma pronúncia próxima a isso, não sei exatamente como se pronuncia o sobrenome. Mas essa é uma ilusão que acontece por conta das extremidades da linha que a gente tem como se fossem setas, se elas são para dentro ou para fora. Quando a gente olha e julga o tamanho e automaticamente eu te digo qual é a maior e qual é a menor, que a de cima é menor do que a maior, eu estou usando o sistema 1, o sistema de pensamento rápido, que me dá uma informação rápida, que me diz se uma coisa está mais próxima ou mais longe, se é maior, se é menor. E essa informação, ela é uma informação equivocada nesse caso da ilusão, porque ela está te trazendo informação como se fossem diferentes, porém as linhas têm exatamente o mesmo tamanho. Se você ainda está na dúvida, pausa o vídeo e vai lá e faz a medição. Pega uma régua ou com um pedaço com a caneta, com alguma coisa, mede para você ver que é exatamente o mesmo tamanho das duas linhas. O seu sistema 1 te enganou e te disse que a linha de cima ela era menor do que a linha de baixo. E com isso, a gente trouxe uma verdade que naquele primeiro momento era uma verdade absoluta, porque eu estou vendo que ela é menor, mas quando eu meço, eu vejo que não, que elas são do mesmo tamanho. E sabe o que é mais interessante? Mesmo você tendo acabado de medir e sabendo que elas são do mesmo tamanho, você continua vendo a linha de cima menor que a linha de baixo. E é nesse ponto que o cérebro causa para a gente algumas ilusões. E essa ilusão que a gente está falando agora é uma ilusão óptica, de visão. Só que existem outras ilusões. As outras ilusões que são ilusões cognitivas. Ilusões que fazem a gente pensar e entender de uma realidade que às vezes não é exatamente o que está acontecendo. E aí que o livro traz a diferenciação, o autor propõe a gente trabalhar de formas diferentes esse pensamento, porque a gente pode ter várias ilusões no nosso dia a dia que nos fazem acreditar que as coisas são diferentes da realidade, ou acreditar que alguma pessoa ou algum comportamento, alguma decisão que eu estou tomando é a mais assertiva, mas na verdade não é exatamente isso. Então, a proposta aqui é
que a gente comece a entender como funciona o pensamento rápido, que é o sistema 1, e como funciona o pensamento lento, que é o sistema 2, e como a gente pode tirar proveito disso no nosso dia a dia, para que a gente possa ter um pensamento mais assertivo e entender que a gente não vai conseguir controlar completamente. Não existe isso de eu vou ser 100% racional, eu vou sempre usar o sistema 2, porque se isso acontecesse, a gente ia ter uma sobrecarga e um desgaste excessivo e a gente não daria conta de usar no dia a dia. Então o que eu quero dizer é, não existe um melhor do que o outro, eles são complementares, mas a gente pode sim começar a utilizar de maneira mais consciente quando eu falo do sistema 1 ou quando eu falo do sistema 2. Um último exemplo para a gente finalizar. Sabe quando o sistema 1 ele vai deixar de funcionar e o sistema 2 vai dar lugar, vai assumir, né, o lugar do sistema 1? Quando, por exemplo, esse pensamento rápido me trouxer uma informação que é uma informação muito incoerente para o cérebro. Então, se eu vejo um cavalo, automaticamente eu percebo que é um cavalo, porque o meu sistema 1 já me dá aquilo sem eu ter que refletir que animal é esse. Porém, se eu vejo um cavalo rosa, o meu sistema 2 vai intervir falando assim, opa, cavalos rosas não são comuns. Então, presta atenção, não deixa funcionar no automático, porque a gente precisa saber se esse cavalo é real ou o que está acontecendo aqui. Então, é nesse momento, quando a gente vê coisas que fogem ao padrão, que o sistema 2, que é o pensamento lento, assume o lugar e começa a funcionar e queimar mais energia. Fora isso, é sempre o sistema 1, ou normalmente o sistema 1, que está à frente, né, e está tomando o lugar e te ajudando a tomar suas decisões, sejam elas certas ou não.